Olá, seja bem-vindo à unidade de número 1, o ensinar e o aprender. Bom, pessoal, quero aqui, falar que nós vamos iniciar essa primeira unidade. E qual que é o objetivo dessa videoaula? A primeira videoaula nossa é para situar vocês na leitura que vocês vão ter que realizar ao longo dessa primeira unidade. E a unidade que vai falar sobre o ensinar ou aprender, ela vai estar focada em um texto base que vocês vão ter disponíveis aí durante a nossa aula, para falar o quê? Sobre as abordagens pedagógicas e a sua relação com as teorias de aprendizagem. E o que nós vamos discutir, ou vocês vão perceber ao longo dessa primeira leitura da unidade de número 1, Nós vamos perceber que a prática docente, ela vai desempenhar um conhecimento, de como que esse indivíduo pode aprender, de como que se origina esse aprendizado, como que se desenvolve, para que isso se transforme em uma experiência significativa, de aprendizagem. E aí eu coloco alguns questionamentos para vocês irem refletindo ao longo da leitura, Quais são os fundamentos sobre o indivíduo que aprende, E além disso, quais são as origens do aprendizado? Como que esse aprendizado pode se originar? E mais, uma vez que esse aprendizado está em continuidade, está em mudança, como que eu consigo transformar, isso em uma experiência que seja significativa no processo de aprendizagem? Então eu quero que vocês pensem em todas essas questões ao longo do texto, O início do texto já vai trazer essa possibilidade de reflexão. Um pouco mais à frente, durante a leitura também, nessa primeira unidade, o que nós iremos perceber, Um dos principais objetivos de nós estudarmos esse texto é apresentar para vocês as concepções teóricas sobre o processo de aprendizagem, E para isso, a gente vai poder perceber as relações com as abordagens pedagógicas e dentro de alguns modelos específicos. E aí surgem mais alguns questionamentos que eu quero deixar para vocês ao longo da leitura, Como nós devemos observar as nossas práticas de ensino? E uma vez observadas essas práticas, aí eu pergunto, será que existe uma ação pedagógica que possa ser neutra durante esse processo de ensino e de aprendizagem? Será que há neutralidade? Ou será que nós sempre conduziremos com crenças, com valores, Outro questionamento que eu deixo para vocês. E um terceiro questionamento também é quais os modelos que poderiam nortear o nosso processo de ensino e de aprendizagem? Também vocês vão poder perceber isso ao longo da leitura. E agora entrando um pouquinho mais especificamente no conteúdo que vocês vão encontrar no texto, eu quero deixar aqui alguns pontos principais que são para vocês se atentarem ao longo da leitura e não deixar isso em esquecimento. Inclusive que vai servir para vocês, vai contribuir de alguma forma para vocês resolverem a atividade avaliativa que vai estar presente nessa unidade. Então nós vamos ver em uma parte do texto que existem modelos pedagógicos, e que eles vão se agrupar de uma forma para sintetizar, um tipo de condução do ensino. E nós vamos conseguir distinguir alguns modelos ao longo do texto. Então, por exemplo, vocês vão encontrar lá um modelo que está centrado no professor. E ele vai dizer o quê? Que esse modelo, a função dele é o quê? É a transmissão da informação. Então, o professor está no centro de tudo e não necessariamente o aluno. Um outro ponto é pensar o estudante como foco, E aí nós abordamos as teorias cognitivas e construtivistas, dando vazão ao quê? Para a construção do aprendizado por parte do aluno. Um outro modelo que vocês vão encontrar, ele está focado ou centrado no saber. E aí entra a escola como uma difusora de conteúdos. Um outro modelo é o focado no meio de comunicação ou da técnica. E aí, o próprio nome diz, ele vai ter uma visão mais tecnicista, do ensino e da aprendizagem. Focado o quê? Na técnica que é utilizada, na didática ou nas tecnologias, que o professor também vai fazer o uso. Outro foco de modelo pedagógico é no contexto social. E aí a gente fala o quê? Da construção sócio-histórica no qual o aluno está inserido, E isso vai se dar o quê? Através de uma relação dialética entre o professor e a inserção do aluno. E aí, por último, nós vamos ter o modelo da interação, focado na interação. O que diz esse modelo? Que todos que participam da construção do processo, de aprendizagem são importantes e devem ser relevados. Tudo bem? Em mais uma parte do texto, já
da metade do texto para frente, o que vocês vão encontrar lá? As principais vertentes discutidas hoje dentro da área da psicologia do desenvolvimento humano, com alguns teóricos, né, alguns pensadores que vão trazer quais tendências pedagógicas a gente encontra hoje para se pensar a questão do ensino e da aprendizagem, né? E aí vocês vão encontrar algumas principais ao longo do texto, tais como a concepção inatista, né, que diz que nós já temos estruturas necessárias, né, atrelados à nossa genética humana e que estão conosco desde o nascimento e já se estrutura para que conduza a gente a atingir o aprendizado. Uma outra teoria ou corrente que vocês vão encontrar, outra tendência pedagógica, é a ambientalista ou behaviorista, que quer dizer o quê? O aprendizado ele se torna atrelado a um comportamento que vai sendo modelado pelo meio externo. E por fim, nós também encontraremos as tendências derivadas interacionistas ou depois socio-interacionistas. E aí sim, é o ser, né, em contraste com o ambiente dele, né, o meio contribuindo. E inclusive, quando nós estamos falando desse meio, estamos falando do quê? Dos aspectos humanos, né, que vão ser construídos ao longo do processo, tá certo? Por fim, para a gente poder encerrar e nortear vocês, então, mais uma vez, a gente reforça aqui os 3 pontos principais que o texto está querendo abordar, tais como teorias de aprendizagem, para que nós possamos fundamentar como pode se dar a aprendizagem. Falamos de modelos pedagógicos, e aí temos 6 principais modelos ao longo do texto, tá certo? E por fim falamos das tendências pedagógicas, que estão focadas o quê? Nessa psicologia do desenvolvimento humano. Eu espero que vocês tenham uma boa leitura, né? E que isso possa ajudá-los a entender um pouquinho melhor o texto e, inclusive, resolver a nossa atividade avaliativa dessa unidade número 1. A gente se vê na próxima unidade. Tchau!